Aê, seja muito bem-vinda para essa série de 10 lives de preparação para a Semana de Balé para Mulheres Adultas. Todas as 10 lives foram escolhidas a dedo para te ajudar nessa jornada de bailarina adulta. Lembrando que esse conteúdo é para quem já faz balé, mas também para quem nunca fez ou está pensando em voltar. Essas 5 primeiras lives, elas vão ser práticas e você deve fazer aí na sua casa. E as próximas 5, elas vão ser ao vivo, onde eu vou poder abordar assuntos exclusivos de bailarinas adultas e, claro, poder tirar dúvidas. Agora chega de falar e bora pra aula? Bora lá? Então bora lá. Vamos começar? Bora? O que você vai precisar? Mari, eu preciso ter barra, eu preciso de um... Não, você não precisa de nada disso. Você precisa estar com uma roupa confortável, tá? Não pode ser jeans. Uma roupa confortável. Faz um birote, sim? Se não der para fazer um coque, faz só um birote para você já se sentir empoderada, porque o bicho vai pegar do lado de cá. Mari, eu não tenho sapatilha. Ó, quem não tem sapatilha vai pegar uma meia assim, ó, meia de tênis, sim, e vai colocar a meia lá no pé. E vai dobrar essa meia, deixa eu mostrar aqui. Vai dobrar assim, ó, no meio do pé, o calcanhar fica de fora, ok? Deixa o calcanhar de fora para quê? A ponta do pé deslizar, para a gente fazer os movimentos, mas o calcanhar servir de breque, tá? Para que você não se machuque aí do outro lado. Eu vou mostrar para vocês descalça, porque eu gosto que vocês vejam meus dedos, para ver como os nossos dedos têm que trabalhar numa aula de balé. Sim, então vou fazer aqui descalça. Maria Barra, pega uma cadeira que não tenha rodinha, tá? Não pode ser essas cadeiras de escritório, que aí tem rodinha e não vai dar estabilidade. Uma cadeira, sim, qualquer cadeira, pode ser cadeira de plástico, não tem problema, tá? E você vai se colocar atrás da cadeira. Então, aqui é o encosto da cadeira, o assento da cadeira estaria para cá. Eu não vou fazer com cadeira aqui, porque senão vai atrapalhar você me ver. Sim, aí vai ficar difícil para você me ver. Bora lá, vamos começar? Ó, essa aula é totalmente criada aqui na hora com vocês. A aula vai ser para você. Você que já faz há quase 10 anos, 30 anos, você que nunca fez, essa aula que é para você. Como assim, Mari? A mesma aula ser para uma pessoa que já faz balé e para uma pessoa que nunca fez. Vamos lá. Quem já faz balé, pensa comigo. A gente tem no balé um negócio que a gente chama de base. E a base é tudo. Essa aula eu vou mostrar para você como aplicar o método TBD na base do balé. Como que você faz para acelerar o seu processo de aprendizagem, ou seja, aprender balé mais rápido, dominar o seu corpo mais rápido, aprender os passos complexos, investindo energia na base. Vamos entender isso? Bora lá? A gente vai começar pelo Tandi. Sim? Se eu não falar... Vai ter várias coisas que eu vou falar aqui que quem já faz balé já sabe. Várias. Sim? Mas com certeza vai ter coisas que você não sabe, que você nunca ouviu, ou que você nunca parou para pensar, ou esqueceu, ficou no tempo. E muitas vezes é isso que está faltando para a sua técnica melhorar. Então eu desafio você a assistir essa aula aqui, fazer essa aula aqui comigo, e no final me contar se teve quem já faz balé 30 anos aí, se teve alguma novidade ou não. Show de bola? Quem nunca fez ou quem tá parado, gente, se delicie, aproveite. Vamos lá, quando a gente vai fazer balé, né, a gente tem vários movimentos que a gente faz na barra. Você aí vai estar fazendo numa cadeira, sim? Por que no balé a gente não chega já no centro dançando? Porque a gente precisa educar o nosso corpo. Então, eu preciso aprender a me colocar na postura, aprender a esticar o pé sem dobrar joelho. Várias coisas eu vou ensinando para o meu corpo no decorrer da minha jornada de bailarina, ok? E a barra, o momento da barra, é o momento que a gente mais consegue se concentrar nesses detalhes. O problema é que nem sempre os detalhes são passados. Então, eu criei um método TBD, Técnica de Balé em Detalhes, onde eu falo exatamente os detalhes de todos os movimentos de base do balé. E aqui eu vou abordar alguns movimentos com vocês.
sim? Primeiro movimento, um movimento muito comum que a gente faz numa aula de balé, que é o nosso tandi de cada dia, sim? Na aula de balé tem esse movimento aqui que a gente chama de tandi, tá? Eu posso ter um tandi para frente, posso ter ele ao lado, posso ter ele atrás, como eu posso ter com a outra perna também, tá? O que acontece no tandi? O que é o tandi? Tá, tandi é levar a perna lá para frente. Bé, começou errado. Vamos lá. Se eu tô num tandi, se eu tô numa primeira posição e eu vou fazer um tandi, faça aí comigo, põe a mãozinha na cintura e faz um tandi lá na frente. Só pense em levar o pé lá para frente. É muito intuitivo a gente pensar em levar a pontinha do pé para frente. E aí, ó, o meu pé, ele fica andedã. No balé, a gente tem que trabalhar o tempo todo andeor, com as pernas giradas para fora. Quando eu vou fazer um tandi lá na frente, a minha perna tem que continuar virada para fora. Só que se eu penso em levar pela pontinha do pé, ela vira para frente. É como se eu estivesse aqui, ó. E eu tinha que estar aqui. Esse é o primeiro erro que as pessoas cometem na hora de fazer tandi. Pensar na pontinha do pé indo para frente. Na pontinha do pé indo para o lado. Sendo que se eu tivesse um outro tipo de comando, eu estaria aqui, ó. Vamos entender, então, esse raio do tandi? Bora lá. Tandi nada mais é do que a nossa perna saindo debaixo do nosso corpo para frente, para o lado ou para trás. Ponto. Não pode perder contato com o chão. Tem que tomar muito cuidado para fazer isso aqui, ó. Ops! Perdeu o contato, já não é mais tandi. Para que serve o tandi? Por que a gente faz tandi todos os dias na nossa aula de balé? Mesmo depois de 30, 40, 50 anos fazendo balé, você vai continuar fazendo tandi. Porque na hora que a gente vai dançar, se eu quero fazer um piqué arabesque, sim? Para essas pernas estarem com o andeor ativado, o pé esticado, o joelho esticado, eu preciso treinar isso no meu cérebro. E quem treina essas pernas esticadas é o nosso tandi. É ele quem faz o nosso cérebro entender que a minha perna precisa estar rotacionada e esticada, pé e joelho. Por isso que a gente faz tandi todos os dias que a gente faz aula, ok? Então vamos lá, a gente vai colocar a mão na cintura, uma mão ó, tá no encosto da cadeira, o assento da cadeira tá para lá, ok? E eu quero que você pense o seguinte, leva o tandi lá na frente, tenta colocar o andeor e fecha. Primeiro erro que pode acontecer, eu levar ele andedã. Como que eu faço para o meu tandi não sair andedã? Eu preciso pensar que quem vai para frente não é a ponta dos dedos, é o meu calcanhar. Na hora que eu vou sair com o meu tandi, ó, eu estou na minha primeira. Quando eu vou sair, ó, o meu calcanhar vira. Tá vendo meu calcanhar? Ó, ele vira. Eu passo por uma meia ponta alta e aí eu estico a pontinha do pé. Volto meia ponta alta. Agora, se eu pensar no calcanhar, eu vou fechar aqui. Aí eu perco meu andeor. Não. Tô lá, meia ponta, eu vou puxar pelo dedinho do pé. O dedinho do pé é quem puxa para fechar o meu tandi. Independente da posição que você esteja. Independente se é a primeira, se é a quinta, é sempre o calcanhar quem sai e o dedinho quem puxa para fechar. Quando eu penso nisso, eu faço uma força de rotação na minha perna. Eu faço como se ela fosse um parafuso girando para fora. O que eu ativo aí? O andeor. Sim? A gente fica lá brigando, né? Fazendo um monte de alongamento, fortalecimento para ganhar mais andeor. Só que na hora que a gente vem fazer um tandi, a gente não usa as forças corretas. Então, o que eu quero que você pense? Primeira coisa, para o seu tandi sair fluido debaixo de você, sem ficar enroscando e você precisar fazer põe, estica, dobra, estica. Sabe por que isso acontece, essa dobradinha? E dobradinha, ai, Mari, não cabe, né? Principalmente se é em quinta. Ai, não cabe. Por que não cabe? Porque você não está colocando a postura certa no seu corpo. No balé, a gente tem a regra de girar as pernas para fora. Segunda regra, esticar o joelho. Meu joelho eu não estico empurrando para trás. A gente precisa aprender a esticar o joelho puxando a patela para cima. Eu vou ensinar isso para vocês lá na semana do balé adulto.
ok? Lá eu vou ensinar isso para você. Mas só para pincelar aqui. Puxo minhas patelas para cima ao invés de empurrar o joelho para trás, que vai machucar. O meu quadril, o meu bumbum, não pode estar lá atrás. Eu tenho que trazer a pelve, o xixi, articular, articulo o quadril para empurrar o xixi para frente, a pelve para frente. Agora, o grande segredo para a posição dos pés caberem embaixo de você é pensar em crescer. O que é crescer? Nas nossas costas, ao lado da nossa coluna, aqui do lado, a gente tem os paravertebrais, que vem desde aqui de cima e termina lá embaixo. Quando eu tô solta, quando eu tô com as costas soltas, olha as minhas costas, ó, os paravertebrais eles estão relaxados. Agora, olha quando eu penso em crescer de verdade, do jeito certo. Percebe como a musculatura traciona? O que acontece quando eu traciono as minhas costas para cima? Eu crio espaço articular. É como se eu desse mais espaço para o meu quadril poder trabalhar. Por isso que a gente traciona o nosso corpo para cima no balé o tempo todo. Só que tem que tomar cuidado. Não é para trás. Fecha as costelas e é para cima. Sim? Lá na Semana do Balé Adulto eu vou ensinar tudo para vocês sobre essa questão de postura. Mas aqui, já comece a pensar em tracionar seu corpo para cima. Então, a gente vai fazer um exercício agora só para você sentir. Mão lá na cintura, tracionou tudo para cima, sem subir ombro lá para baixo. Quem sai primeiro no tandi à frente? Calcanhar. Tô lá, ó, meu calcanhar gira. Meu calcanhar gira, levando minha perna esticada, meia ponta alta, estiquei a pontinha. Volta dedos, dedinho do pé puxando para trás. Ou seja, calcanhar, gira, eu levo meia ponta alta, estica, traciona todo o corpo, dedinho para trás, traciona mais o corpo para conseguir fechar sem precisar dobrar o joelho. Quem está começando no balé, cuidado, tá? Cuidado para não levar o corpo junto no tandi. Não, o meu corpo tem que permanecer na perna de base. O que é a perna de base? É a que está parada, dando condições para a outra perna trabalhar. Ela está fazendo mais força do que a outra. Uma boa base, uma boa perna de base, ela está fazendo mais força que a outra. Sim? Ela dá condições para o meu corpo trabalhar. Então, eu tenho que permanecer com o meu tronco em cima dessa perna que está aqui parada. Para que a outra perna saia e volte. Mas o meu peso não está lá, meu peso está aqui. Se eu quiser tirar o pé do chão, eu consigo. Então, para você saber se você está deslocando o seu corpo, tenta tirar a pontinha do pé do chão. Se não estiver saindo, é porque você está deslocando o peso do seu corpo para frente. Qual o problema disso? Que na hora que eu vou dançar, eu não consigo. Na hora que eu vou para o centro, né? Aí a gente vai lá para o centro fazer tandi, aí fica aquele tandi assim. Por quê? Porque toda hora eu estou deslocando o peso do corpo. Ok? Vamos fazer um exercício aqui para a gente aplicar essa técnica de rotacionar o calcanhar. Sim? Quando eu vou fazer ao lado, Mari? Ao lado a mesma coisa. Quem sai ao lado, ó, é o meu calcanhar. O meu calcanhar, ele vira para eu fazer o andeor. E aí eu fecho. E cuidado, a gente sempre imagina que embaixo dos nossos pés tem uma cruz. Deixa eu ver se eu acho minhas faixas aqui. Peraí. Achei. Vamos lá. Então, ó. Você sempre vai imaginar que embaixo dos seus pés tem uma cruz. Assim. Certo? E eu estou no centro dessa cruz. Quando eu faço um tandi à frente, a minha perna da frente, ó, meu calcanhar vai girar e ele tem que acompanhar a linha da frente. Se eu saio com o meu tandi aqui à vontade, ó, olha onde está a minha perna. Qual o problema disso, desse alinhamento? É que na hora que eu faço o GT, vai estar aqui. Na hora que eu fizer developê à frente, vai estar aqui. E developê à frente é aqui. Então, é aqui no tandi que eu ensino para o meu cérebro a direção que a minha perna deve ir quando minha perna sai debaixo de mim. Se eu faço atrás, a minha perna tem que seguir lá, ó, a linha de trás. Sim? Porque se ela estiver aqui,
GT vai estar aqui, o arabesque vai estar aqui. Só que o meu arabesque, ele não pode estar aqui. Ele tem que estar atrás do meu ombro. Aí o professor e a professora fica lá brigando com você. Fecha mais, o arabesque está escapando. Mas o problema não está no seu arabesque, o problema está no seu tandi que está escapando. No seu GT que está escapando. Como que eu faço para esse tandi não escapar atrás? Não escapar a direção? Perceba o seu corpo. Nossa, Mari, que parada é? Ó, o que acontece? O que eu sinto no meu corpo? Faz aí para você perceber. O que eu sinto no meu corpo quando a minha perna está aqui, na diagonal, e quando ela está bem atrás da linha do ombro? Coloca lá na diagonal. Aqui, ó, eu sinto o meu bumbum livre. Agora, quando eu trago ela para trás da linha do ombro, eu sinto o meu bumbum se pressionar. Um bumbum está apertando o outro. Então, se no seu tandi você não sentir um bumbum contra o outro, significa que essa perna está aberta. Lá no arabesque ela vai estar aqui. E era para ela estar aqui. Sim? Então, quando a gente estuda balé, entende? Aqui a gente ficou ó, só falando do tandi, faz 20 minutos. 20 minutos falando de tandi, nem falei tudo ainda. 20 minutos falando de tandi. Só que isso é estudar. Quando a gente vai lá na nossa aula e faz o tandi, depois já emenda com o GT, com o plié, com o rondejão e nananã, aquilo lá é praticar balé. Mas se você quer melhorar a sua prática, você precisa estudar. Isso é estudar. Sim? Então, vamos aplicar isso que a gente estudou aqui. A gente vai estar lá numa primeira posição. Quem nunca fez balé pode manter a mão na cintura, tá bom? Para você conseguir se concentrar nas pernas. Quem já faz balé, preparou, o braço vai para o lado. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, dedinho do pé pressionando o chão para ativar arco plantar. Joelho esticado, xixi, quadril, pelve para frente, abdômen preso, fecha as costelas, cresce as costas. E agora eu vou levar calcanhar, ó. O meu calcanhar gira, meia ponta alta, estica a pontinha. Volta, dedinho do pé para trás. Repete, calcanhar para frente, estica. Volta, dedinho do pé para trás. Traciona o corpo para cima. Mais uma vez, calcanhar para frente, estica. Volta, dedinho do pé para trás. Repete ao lado, meia ponta. Cresce o corpo, não deixa o braço cair. Tem força em todos os lados. Tem, ó, minha mão tá puxando para fora. Fechou? Mais uma vez. Fechou. Cresce o corpo. Agora atrás. Bumbum com bumbum. Sente lá bumbum com bumbum. Fecha puxando pelo calcanhar agora. E vai lá pelo dedinho e volta pelo calcanhar. Agora, demi-plié, meia ponta bem alta. Sobe sem deixar a meia ponta cair. Bumbum que vai estar lá atrás. Trás para frente. Braço firme, faz de conta que eu tô pendurada aqui, ó, no seu braço forte. Soltou a barra. Abre o braço. Desceu. E terminamos. Perceba no seu corpo como você ativou as suas musculaturas. A perna fazendo a pressão para o calcanhar e para frente. O bumbum pressionando. Quando a gente faz tandi, é isso que a gente tem que sentir. Agora, se eu vou para uma aula de balé presencial, primeira aula da minha vida, o professor não vai ter tempo de te explicar isso. Por isso que o estudo é importante. Por isso que bailarina adulta tem que estudar balé. Não adianta, tem outro caminho, não. Não tem outro caminho. Vou baixar um pouquinho, tá? Para não ter que ativar os comentários. E aí, meus amores, qual é a minha proposta para você? Que a partir de hoje, todo tandi que você fizer, você aplique pelo menos esse fundamento. Alinhamento, acompanhando a linha da cruz, sim, e vai pelo calcanhar, volta pelo dedinho. Isso vale para frente, isso vale para o lado. Atrás eu não posso ir pelo calcanhar, porque senão eu vou virar um dedão. Atrás eu vou pelo dedinho e eu volto pelo calcanhar para manter essa pressão de rotação. Show? Ok. Além do tandi, a gente tem um outro movimento no balé que é o GT. Eu costumo dizer que o GT ele é quase uma sequência do tandi.
Pensa comigo. Ó, é como se o GT fosse o irmão mais velho do Tandi. Pensa comigo. No Tandi eu fiz calcanhar para frente, meia ponta alta, esticou pontinha, não perde contato com o chão, certo? No GT eu vou fazer quase a mesma coisa. Calcanhar para frente, meia ponta alta, mas na hora de esticar o pé, a minha perna sobe. É como se os meus dedos do pé beliscassem o chão. Empurra o chão com força. Muitas bailarinas fazem GT assim, ó. 1, 2, vou fazer mais lento para você ver. 3, ó. O pé nem passa pela minha boca. Você está perdendo a oportunidade de trabalhar a força do seu pé. Sabe para quê? Para subir na ponta. Quando eu vou subir numa sapatilha de ponta, quem faz, né? Quem ajuda o final da subida, esse começo é movimento de tornozelo. Então, quem faz é a panturrilha. Mas esse final é dedos. É a musculatura que sai daqui dos seus dedos, passa pela sola do seu pé. Muita bailarina tem até a força para dar a primeira subida, mas depois não tem a força para chegar no eixo da ponta. Por quê? Porque passou uma vida inteira fazendo GT errado. Sim, faz sentido? Coloca para mim aí só o faz sentido se vocês estão me acompanhando. Então, toda vez que eu... Cara, quantas aulas vocês fazem, quem faz balé? Cara, quantas aulas a gente faz na semana? 2, 3 aulas. Por semana, pelo menos 2, 3 GT, sequências de GT você faz. E você perde a oportunidade de trabalhar a força dos dedos do pé, porque você não está ativando do jeito certo. E por que você não está ativando? Porque ninguém nunca te explicou. E tá tudo bem. Sim, a gente começa depois de adulta ou volta para o balé depois de adulta, a gente tem que lidar com isso. A gente tem que lidar com a falta de detalhes nas explicações, porque as aulas são muito rápidas. Então, a gente tem que correr atrás do tempo perdido. O que é correr atrás? É isso que você está fazendo aqui agora, entendendo como é o GT. Ah, então no GT, esse é o GT. Sim, eu saio pelo calcanhar, passo pela meia ponta alta e agora eu belisco o chão. Volto, meia ponta, dedinho do pé para trás. Esse mesmo GT tem que acontecer na quinta. Na terceira, o up, passa pela meia ponta e fecha. Passa e fecha. Aí sim eu começo a trabalhar o meu corpo, eu começo a ganhar força e consciência dos movimentos. Show de bola, meus amores, obrigada. Agora, ó, no GT tem 2 detalhes importantes, sim? GT é um passo que a gente fala que tem acento, tá? Aqui dentro do mundo paralelo balé online, a gente fala que o GT tem acento. Ou ele tem acento fora, ou ele tem acento dentro. O que é isso? Olhando, muitas vezes, né? Parece que é tudo a mesma coisa, mas não é. Existe maneira de você fazer GT onde o acento é fora. Eu faço assim, ó. E 1, fechou. E 2, fechou. Isso é fora. E 3, fechou. Agora dentro. E 1, fechou. 2, 3. Qual é a diferença? É a intenção. No primeiro, vai lá, você vai testar comigo isso aí. No primeiro, a gente tem a intenção do pé grudar em alguma coisa. Sabe aquelas... Ai, não sei como chama, moema, sei lá o quê. É uma geleia que criança brinca, que gruda cabelo, sujeira, sabe aquele negócio nojento? Imagina que você tem um negócio desse, essa geleia aqui na frente. E aí, na hora que você faz o seu GT, ele gruda na geleia. Fica. E desgruda. Fica. E desgruda. Esse é o acento fora. É quando minha perna fica 1 segundinho e volta. Agora, o dentro é como se eu batesse em algo e voltasse. E 1. E 2. A força do GT com acento fora é para fora. E aí eu fecho. Para fora. E aí eu fecho. E o dentro é para dentro. A perna sai e eu puxo ela de volta. Puxa ela de volta. Quando a gente faz GT assim, quando o acento é fora, eu sinto essa região trabalhar. Quando o acento é dentro, eu sinto essa região de trás da coxa trabalhar. Sim?
Por que é importante a gente fazer dessa maneira, usando essas forças? Porque depois eu vou para o centro para saltar. E eu vou precisar desses músculos me ajudando a executar o movimento. Já aconteceu com você? Eu até entendi o que é para fazer naquele salto ali. Mas meu corpo não me obedece. Por quê? Porque o seu corpo não tem essa estrutura, essa dinâmica de explosão, porque no GT não está sendo trabalhado. Então, dentro da técnica de balé em detalhes, eu explico para as minhas alunas cada um desses movimentos com todos os detalhes que você possa imaginar. Para quê? Para que você consiga aplicar no seu corpo, saber exatamente o que você está fazendo. Sim? Agora vamos pensar. Um último movimento aqui. Então, a gente já falou do Tandi, a gente falou do GT. Vamos falar do Hold. O que vai acontecer? A gente vai ter a semana do balé adulto, que começa a semana que vem. Sim? São 4 aulas. Primeira aula é uma aula gravada que você consegue assistir, voltar, ver quantas vezes você quiser. Segunda aula, você vai ter várias coisas práticas para testar ali. Terceira aula, show de bola. Só que nossa quarta aula, aqui ó, tá tranquilo para acompanhar. Só que a nossa quarta aula é uma das aulas mais importantes da semana do balé adulto. Por quê? Nessa quarta aula, a gente vai fazer uma aula de prática. É como se você estivesse numa sala de aula presencial. É o Tandi, é o GT, é o plié, é o rondejão, é o enveloppé, é o grabatimã, um passo na sequência do outro, sem parar. Se você não sabe essas coisas aqui, você vai correr o risco de chegar lá na aula 4 fazendo errado, perdendo a oportunidade de trabalhar seu corpo. Então, essa semana eu vou aprofundar com vocês os detalhes de cada movimento que tem na barra e que tem no centro, para que você consiga dominar melhor o seu corpo. Show? Vamos fazer uma sequência de GT para você pensar nesse GT fora dentro? Então, vamos lá, ó. A gente vai fazer em terceira posição. Sim, na terceira, ó, o meu pé de trás ele tá aparecendo. Na quinta é que eu escondo. Na terceira não, eu tava aqui, escondi só a perna, tá? Essa é a nossa terceira posição. Terceira posição, cresce o corpo, xixi para frente. A perna da frente vai fazer. Quem já faz balé pode colocar o braço lá, tá? Eu vou manter aqui com quem não faz. A perna da frente vai fazer assento fora e fecha. E fora e fecha. Agora é dentro. E dentro. E dentro. Ao lado. Fora. E fecha. Fora. E fecha. Agora. E dentro. E dentro. Agora. Tandi. Fechou atrás. Começa tudo por trás. Trás. E fecha. Fora. E fecha. E dentro. E dentro. Ao lado. Fora. E fecha. Fora. E fecha. Tandi. Fechou. Só isso. Eu quero que você brigue com você, tentando associar 2 mecanismos diferentes, o fora e o dentro. Vamos ver? Bora lá. Terceira posição. Preparei lá 7, 8. Fora. Fica e fecha. Fica e fecha. Agora dentro. E dentro, cresce o corpo. E dentro. Ao lado, fica e fecha. Fica e fecha. Agora dentro. E dentro. E dentro. Tandi, sai por onde? Calcanhar, meia ponta alta, estica a pontinha. Meia ponta, fechou atrás. Começa por trás. Fora. E fecha. Cresce as costas. Fora. E fecha. Agora dentro. E dentro. E dentro. Levei ao lado. Estica tudo. Fechou. Se trabalhamos Tandi e GT. É a base para você conseguir ter linhas bonitas, sim, lá no centro da sua aula, fazer arabesque. É a base. É o que deixa o seu pé alinhado, o seu joelho esticado. Ok? Agora, a gente vai fazer um movimento de rondejão, para a gente fechar. O que é o rondejão? Rondejão é quando a gente pensa em desenhar meio círculo no chão com a perna. Lembra a época de escola? Compasso? Sim, é como se a sua perna tivesse virado um compasso. Então, eu vou estar lá. O que monta um rondejão, né?
Se o rondejão fosse um castelo de Lego, imagina um castelo de Lego. Quais peças teriam nesse castelo? O que é isso aqui? Tandi. Ó, o rondejão nada mais é do que um tandi. E aí, eu começo a fazer o movimento do compasso. Passo pelo lado e vou até lá atrás. E aqui eu fecho o meu tandi. E aí, às vezes, a gente olha o passo do balé, né? Fala, meu Deus, que passo é esse? Nada, é só um tandi. É só um tandi. Sim? Então, o que a gente vai fazer agora nesse rondejão? O que eu preciso tomar cuidado com o meu rondejão? Primeiro, eu preciso aplicar os fundamentos, os detalhes do tandi. Quais são os detalhes? Calcanhar é quem leva, meia ponta alta, estica a pontinha. Mantém tração no corpo todo, faço o ronde. Quando chega lá atrás, quem fecha? Calcanhar é quem fecha. Sim? Então, eu vou manter os princípios que a gente viu no tandi. Só que, o que acontece no rondejão? Muitas vezes as pessoas saem para o rondejão e já sai aqui, ó. Tá certo? Não, ela tinha que seguir a linha da cruz. Então, ela tem que sair na linha da cruz. Daqui, vai passando para a lateral. Vou até lá atrás. Até lá atrás, onde? Aqui? Não, tem que seguir a linha da cruz. Atrás do meu ombro. E aqui eu fecho. De trás para frente. Dedinho, puxa, estiquei atrás, na linha do ombro. Levei ao lado. Cheguei lá na frente, na linha da cruz. E aqui eu fecho. Os mesmos fundamentos que a gente tem no tandi. Não é surreal? É surreal. Balé é muito simples. Balé é muito simples. Se você entende os fundamentos de uma coisa, você vai aplicando nas outras coisas. Muito simples. Por isso que minhas alunas conseguem chegar na ponta em menos de 2 anos. Por quê? Porque elas entendem o fundamento e eu quero que você entenda esse fundamento. Show? Ótimo. Só tem um detalhe no rondejão. Quando a gente está com a perna no chão, até que está tudo bem. Aí dá uma viradinha assim, um dedãozinho, até que está tudo bem. Quando essa perna está no ar, aí começa a acontecer isso aqui, ó. Tá vendo o dedão? Por quê? Para esse movimento da minha perna acontecer, essa é a minha perna. Sim? Minha perna. Aqui, beleza. Para esse movimento, ó, para minha perna passar para o lado, ela bate osso com osso. Aqui dentro do quadril, ó. Bate osso com osso. Não tem espaço. Não tem espaço. O que eu preciso fazer para conseguir fazer o rondejão? Senão você faz isso, ó. Aí vira o dedão para poder passar. O que eu preciso fazer? Eu preciso ganhar espaço articular. Como que eu ganho espaço articular? Tracionando a pelve para cima. O que é isso, Mari? Vamos lá. Olha só. Quadril, certo? Tô lá. Xixi para frente. Saiu à frente. Xixi continua para frente. Cheguei ao lado. Aqui, ó. Se eu não mexer na pelve, não vai mais. Travou. Travou, já tô virando o dedão lá. O que eu preciso fazer? Tracionar. Eu cresço um pouquinho para ganhar espaço para essa pelve. Sim? Então, é como se você imaginasse que na hora que a sua perna chegou ao lado, você está sendo sugada para o teto. Mas sugada de puxar o corpo inteiro. Aí você ganha espaço para essa perna, para o osso do fêmur rodar na fossa do acetábulo. Daí aqui, fechei. De trás para frente, você vai estar nessa postura aqui, ó. Tem uma leve curvinha na frente, tá vendo? Levei lá atrás. Aqui mora o perigo. Quando você vier trazendo, é muito comum as pessoas fazerem isso aqui, ó. Arruma o andeor nesse trajeto. Não. O seu andeor, a rotação da sua perna tem que acontecer lá da diagonal de trás.
Cheguei na diagonal, o que eu vou fazer agora com a minha pelve? Puxar para frente. Automaticamente, a pelve puxa a sua perna para ela rodar, porque tem um osso batendo nela lá. Então, a gente consegue usar a biomecânica do nosso corpo a favor do que a gente tem que fazer no balé, se a gente souber como faz. Então, ó, quando eu vou para trás, eu vou pensar em tracionar o corpo para conseguir espaço articular para a perna. Mas quando eu volto, eu tenho que pensar em empurrar o meu xixi para frente, empurrar a minha pelve para frente, o meu bumbum para frente, fazer essa articulação trabalhar. E isso acontece muito no rond en l'air. Então, ó, eu subi minha perna lá, se eu fico aqui encaixadinha, ó, travou, aí onde as pessoas fazem isso aqui, ó. Agora, se eu tô aqui, trouxe no meu limite, e agora eu traciono meu corpo para cima, viu? Minha perna não caiu. Simplesmente por quê? Porque eu tracionei, eu fiz uma pressão, e isso permite com que o osso passe lá dentro da articulação. Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Estou explicando meio rápido. Mas, quando a perna tá lá na frente, traciona para cima, que o seu ronde não vai cair. Agora, quando vem de trás para frente, qual é o fundamento? Se eu me manter aqui, eu vou ficar assim, ó. Não, tirei lá. Chegou aqui na diagonal, eu já estou puxando a minha pelve. Uap. Sim, de novo. Estou lá, minha pelve. Uap. Aí eu consigo trazer esse andeor. E aí, curtiu? Ó, essa foi apenas uma das lives de preparação para a Semana de Balé para Mulheres Adultas. Então, caso você ainda não tenha feito a sua inscrição para participar gratuitamente da Semana de Balé para Mulheres Adultas, bora fazer agora, né? Se você está vendo esse vídeo no YouTube ou no Facebook, o link vai estar aqui embaixo. Se você está vendo aqui no Instagram, o link vai estar na bio. Bora lá, te espero na Semana de Balé para Mulheres Adultas.